E aí, indo mais para essa parte dessas relações, né, de crime, capital e Estado, eu tava lembrando muito, inclusive eu tava revendo a trilogia, né, do Poderoso Chefão, do consagrado italo-americano, né, o Mário Puzo, que ele vai abordar muitas dessas questões, né, essa relação entre a imigração italiana, né, como os Estados Unidos recebeu e aí o pessoal foi jogado em guetos e tudo mais, né? E aí tinha um estado ausente, aquele estado e foi favorecendo essas comunidades a entrarem nesse mundo do crime e do crime organizado, né? Que já tinha essa tradição da máfia italiana, né? E aí vai se abordando muito essa questão, né? Os próprios Corleone vão dominando aí, tem contatos no chefes de polícia, tem nos políticos, tem os juízes, né? E, e é interessante ver essa relação, inclusive porque esse cinema foi um pouco influenciado pelo cinema novo daqui, né? Do Glauber Rocha. Se eu não me engano, o Mário Puzo ele gravou. O Coppola, na verdade, né? O Mário Puzo foi quem escreveu o livro e o Coppola é o diretor. E aí o Coppola guardou alguns originais da época conseguiu trazer, né? De alguns filmes do cinema novo que na época a ditadura estava perseguindo, né? E quem diz isso é o outro grande diretor italo-americano, né? Que é o. Pô, esqueci o nome dele. O Scorsese. O Scorsese fala isso na entrevista. E aí, passando um pouco mais sobre essa questão, professor, como é que você vê esses desdobramentos políticos, né? Porque, se não me engano, foi no começo do ano que na verdade, no finalzinho do ano passado, a Receita Federal estava tentando implementar essas medidas, né? Para fiscalizar as fintechs e tudo mais, para serem mais. Ter mais transparência, porque o pessoal criava um fundo, aí o dono do fundo era outro fundo, aí ia mascarando para não ter essa regulação, né? E aí foi por causa disso, inclusive, que, enfim, ocorreu várias lavagens de dinheiro e tudo mais. E aí teve a fake news da época do Nicolas, né? O Nicolas Ferreira, do PL, né? Que ele disse que o governo estava supostamente querendo taxar o Pix, quando era mentira, né? E aí teve que recuar. Inclusive o chefe se eu não me engano, da Receita Federal, né? Ele chegou a dar essa declaração logo após da operação, né? Aí você vê, de certa forma, como uma artimanha da extrema-direita em proteger esse pessoal nesse episódio aí da fake news do Pix. Mas isso dá uma capacidade para a gente de análise, para compreender a realidade muito grande, sabe? Uhum, Primeiro eu vou falar sobre o livro O Chefão, do Puzo, do Mário Puzo. uhum, sim, muito bom. É um, é um livro que eu li e reli, e a principal lição é que o Dom Corleone, Dom Vito Corleone, Uhum, ele compreende que não existe um mundo legal, um mundo da lei, acima das forças políticas. A lei é um ato de força. E quem determina qual é a lei é quem tem mais força. E isso o Marx diz, o Marx é advogado, né? Era advogado, o Marx diz, né? É, o pessoal critica a lei do mais forte, mas o que é a lei se não a, a efetivação de uma força? Entende? Não uhum, existe um princípio assim divino acima das nossas cabeças dizendo quais são as leis corretas. Elas são estabelecidas de acordo com os elementos sociais, as lutas políticas, né? Entende? Então, o que era lei na Grécia ou em Roma da escravização de pessoas, hoje é ilegal. Mas isso não quer dizer que esse pessoal não tenha desistido de escravizar. O, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, ele, ele segue um pastor que diz o seguinte: não, esse negócio, a escravidão não era tão ruim, não. Escravos e senhores tinham uma relação de amizade, certo? Aí eu falei isso numa palestra lá, o Marcelo me ouviu lá em
Sergipe, na Associação dos Docentes. Aí um outro amigo meu, que estava na live agora há pouco também, o Romero, disse, então, ele está dizendo exatamente o que o Gilberto Freire dizia. Entende? Uhum. Quer dizer, a tentativa de transformar isso numa normalidade, a escravidão. Então, a grande lição do livro do Mário Puzo é essa. Ele não tem um princípio moral abstrato para além do mundo terreno. Ele vai fazendo a força vencer. E a CIA age do mesmo jeito. A CIA pegou a máfia siciliana, a Cosa Nostra, e organizou como um mecanismo para eliminar sindicalistas na Itália do pós-Segunda Guerra. Uhum. No Japão, ela fez a mesma coisa com a Yakuza, ou Yakuza. Uhum. Existem vídeos na internet de assassinos da Yakuza atingindo com espadas líderes em greves. Existe a mais antiga empresa de detetives particulares dos Estados Unidos, ainda está em vigência, era responsável no século XIX, começo do século XX, de assassinar os líderes sindicais. Era uma agência de assassinos. Uhum. Os Estados Unidos possuem a principal empresa de mercenários do mundo, que já foi chamada Blackwater, hoje é chamada de Academy. Entende? O crime está na raiz desses estados, sabe? O que é que são os Estados Unidos? Qual a diferença de um siciliano que chega aos Estados Unidos e vai organizar um poderio num bairro? Qual a diferença do exército americano passando com os cavalos, pisando na cabeça das crianças indígenas? Ou massacrando os mexicanos? Entende? Qual a diferença? Ou invadindo a América Central tantas vezes. Tem um filme documentário chamado A Corporação, está na internet, tem no YouTube, tem legenda. E um general, uma certa época, ele aparece lá dizendo, eu não vou mais trabalhar para gangsters. Ele diz isso. Depois, o Henry Ford tentou contratar ele para dar um golpe no Franklin Delano Roosevelt, o presidente. É chamado golpe dos negócios, ou em inglês, Business Plot, PLOT. Uhum. Esse general se recusou, eles tinham dinheiro para organizar uma tropa de 500 mil soldados e derrubar o Franklin Delano Roosevelt num golpe militar. Entende? Sim. Então, o que é o crime? Né? Um outro livro, assim, aí eu queria mostrar esse livro também, Nicholas Jackson, o melhor livro sobre, um dos melhores livros sobre paraísos fiscais, As Ilhas do Tesouro, Ah, legal. né? Como é o Deixa nome eu do ver se, autor mesmo? É não sei se dá para ver, mas está tão ruim, né? Nicholas Shaxson, sim. Isso. Ele tem um documentário maravilhoso no YouTube, chamado A Teia da Aranha, o Segundo Império Britânico. Ele é o consultor, eu não sei se ele é o cineasta desse documentário, para a gente ver o que é que são os paraísos fiscais, sabe? Então, Interessante. hoje, por exemplo, os Estados Unidos mantêm uma base no Kosovo. Kosovo se separou da Sérvia, né? É Uhum. a maior base militar americana do Mediterrâneo. Supera até a base que era maior na Itália, de Aviano. Essa base é o centro de transporte de heroína do mundo, entende? E de fentanil. O Trump Uhum. acusa a China, mas essa base é o centro, né? A base está lá para controlar, sabe? Está aqui, olha, do Alfred McCoy. Deixa eu ver se vai Legal. dar para ver. A política É, da heroína, a cumplicidade da CIA no comércio global da droga.
Legal. Deu para ver? Bota só mais um pouquinho pra... Isso, pronto, aí. Pronto, deu pra ver agora. E aí, professor, eu tava até lembrando, inclusive você citou, né? Sobre o Poderoso Chefão também, que o 2 a parte 2 inclusive aborda muito a questão de Cuba, né? Porque antes do o ditador Fulgêncio Batista, ele controlava, né, a Cuba, e aí lá ele usava como se fosse um centro de prostituição, a ilha, né, e de cassinos que eram ligados à máfia dos Estados Unidos, né, que boa parte da máfia dos Estados Unidos controlava lá. E aí o Poderoso Chefão parte 2 aborda muito essa questão, né? Os Corleone vão lá para Cuba e tudo mais, né? E aí no meio lá quando o Michael chega lá, tem a questão da revolução, né, e tudo mais, tá tendo. E aí eles fazem um acordão lá para tirar os negócios de lá, né, e levar para Las Vegas, que estava surgindo como esse polo, né, dos cassinos, né? Outra questão interessante também. Nevada, o estado de Nevada, onde fica Las Vegas, foi o primeiro paraíso fiscal dos Estados Unidos, um estado Hum, paraíso fiscal, né? uhum, Então, está tudo interligado, esses setores, e aí eles querem o quê? Constantemente reduzir regulações, reduzir legislações, cobrança de impostos. Eles querem um retorno ao capitalismo original, que eu chamo de capitalismo de taxa de lucro, sabe? uhum, Para entender essas forças políticas em jogo, tem esse setor, né? Essa disputa. Quem não, os países que não concordam, que não estão ligados a esse sistema, são combatidos como inimigos. O Irã, a China, né? A Rússia. Eu recomendo um texto, tem umas 40 páginas, um texto extraordinário de dois brasileiros, eu me lembro agora do nome de um, que é o Franklin Serrano. hum, Você coloca na internet assim, a macroeconomia da Federação Russa, tá? legal, legal.